Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Betânia Maia, eu venho do Distrito Federal, sou uma das curadoras dessa edição aqui do Citronella Doc. Gostaria, primeiramente, de agradecer o trabalho que você está fazendo. Caso eu fale muito rápido, você pode... Nada, obrigada. Bom, primeiramente, é uma alegria enorme estar aqui. Sair de Brasília e ter gente que saiu de tantos lugares para estar aqui. Eu queria, antes de qualquer coisa, lembrar vocês que essa é a melhor parte de fazer cinema. É estar com pessoas e poder elaborar sobre todas as coisas que assistir um filme evoca dentro da gente. Então, por mais que exista esse espaço que é um palco e que a gente tenha microfones e tal, eu queria muito que vocês tomassem essa experiência aqui como uma conversa que a gente está tendo. Além de curadora, também produzo filmes e eu posso dizer para vocês com certeza que não tem uma alegria maior do que a gente falar sobre os filmes que a gente faz. Então, a gente tem essa mesa aqui que vai estar muito feliz em dialogar com vocês. Então, enquanto a gente está aqui trocando, já vão pensando aí em inquietações que vocês venham a ter, porque é um momento muito especial no qual vocês vão ter essas pessoas aqui para trocar. E claro que a gente vai trocar depois também, tomando uma coisinha no bar, no café, mas aproveitem esse momento aqui para a gente trocar coletivamente. Bom, vou explicar a dinâmica que eu pensei aqui, a gente também pode, né, fazer de maneira fluida. Eu queria que a gente fizesse uma breve apresentação de vocês e dos filmes, mas a gente não está aqui para falar sobre filmes, a gente está aqui para falar além desses filmes, né? A gente vai falar sobre territórios, sobre direitos, e a partir de uma perspectiva, né, já trazendo uma conversa que a gente teve mais cedo, não só de reivindicação, mas de um lugar realmente de protagonismo no que tange as pautas que consideramos importantes e vemos nesses filmes e fazemos nos filmes que fazemos ou nos filmes que decidimos exibir, desde festivais, mostras até exibições específicas. Então, vamos começar aqui. Dai, por favor, fala um pouquinho de você e um pouco do filme. Bom, boa tarde a todas, a todos e todes. É bem difícil falar depois do seu filme. Fiquei muito emocionada, porque quando a gente pensa na intersecção das opressões, né, elas não têm como não nos afetar do ponto de vista subjetivo, mas do ponto de vista da luta também. Eu te vendo, né, cinematograficamente, eu me vi muitas vezes, elaborei muitas coisas, como a Bárbara trouxe, acho que fazer cinema é um pouco disso. Então, gente, eu sou Dai Rodrigues, sou diretora, sou pesquisadora, professora, sou produtora cultural também. Chego aqui com o filme Corpo da Terra, que, para mim, é um fim de um ciclo de militância. Então, assim, há 8 anos eu venho produzindo filmes principalmente com mulheres negras sendo protagonistas. E aí chegar aqui, eu sou de Santos, sou do litoral, mas moro em São Paulo há um tempo, quase 10 anos. Vir para cá, para mim, é esse processo também de, sabe, assim, sair daquele lugar, daquele caos que São Paulo representa de alguma forma e poder, eu acho que nesse lugar que a Bárbara traz, assim, eu acho que o filme, eu falei Betânia, estou chamando de Bárbara, né? Não sei por quê. Betânia, perdão. Que a Betânia traz, que é uma obra cinematográfica, ela é, sim, né, um processo de um diretor, de uma cineasta, de uma produção, mas é muito mais do que isso. Eu acho que é como a interlocução que a gente faz com as pessoas que a gente registra, pensando no documentário, mas principalmente com o público. Então, essa é a primeira vez que o filme tem uma trajetória curta, aí, porque ele foi feito por uma mostra, a Mostra Internacional de Arquitetura de Veneza, em 2023, e por se tratar de um terreiro muito importante para o candomblé brasileiro, que é o terreiro da Casa Branca, o filme ele respeita também muito o tempo dessas entrevistadas, o tempo do terreiro. Então, chegar aqui nesse festival, para mim, é bem importante, porque eu acho que é um começo aí da trajetória do filme. E eu acho que é isso, no primeiro momento.
Primeiramente, eu quero agradecer ao Criador de todas as coisas, de todas as vidas, né? Yahvé, Jeová, que muitos conhecem como um Deus, Senhor, né? Cada um tem sua forma de olhar. E agradecer a essa maravilhosa equipe e a produção do Citronella Doc, que nos deu essa imensa satisfação de estar aqui, alegria de estar aqui com vocês. Foi sem palavras. Eu e toda a minha equipe do filme, né, e todos que estão aqui, que fazem parte desse corpo todo, né, cinematográfico. E, especialmente aqui, agradeço a curadoria, toda a curadoria que nos deu essa oportunidade. Muitíssimo obrigada. Quero dizer que este filme, que esse longa-metragem, ele tem por tema Toda Noite Estarei Lá, falar diretamente com um ser humano. Cada um, toda noite estarei lá, ou um dia, né, em prol do seu objetivo, em prol do seu sonho, ou Desculpa. Os corpos existem. A terra, dela viemos. Não somos exclusivamente branco. Não somos exclusivamente negros. Somos vidas. Nossos corpos existem. E existem respeito, e exige respeito. Respeitar os corpos significa respeitar o seu corpo. Acredito que todos que não sabem respeitar um corpo que veio a existir, ele comete um crime, porque independente de qualquer natureza e idade, todos os corpos precisam serem respeitados. E a Constituição Federal de 88 de Ulisses Guimarães precisa ser respeitada, independente de direita, independente de esquerda. O ser humano que não sabe respeitar, ele automaticamente, ele decai. Citronella vem trazendo aqui para este lugar e para o Brasil algo que repele os pensamentos de eu sou, eu posso, eu tenho. Assim como toda a nação brasileira, todos os estados, Ilhabela deve rever os seus conceitos, como todos os estados, e em especial o meu, que é de onde eu venho, o Espírito Santo, falando no Espírito Santo, e São Paulo e todos os estados devem entender que eu não tenho que olhar para a aparência de ninguém, eu tenho que respeitar. E inclusão é a palavra. Muito obrigada. Oi, gente. Boa noite. Eu sou o Pedro, eu sou um dos diretores de Não Existe Almoço Grátis. O Marcos Nepomuceno estava aqui, teve que sair antes. É o nosso primeiro filme. O Marcos já estava no audiovisual, eu não. Foi um processo bem novo para os dois, assim, fazer um longa em tão pouco tempo,
O processo do filme foi super rápido, a gente filmou no contexto da posse do Lula. Foram 4 dias gravando, super rápido, editou, voltamos para gravar algumas outras coisas e a gente conseguiu lançar o filme ainda, né, um ano depois, assim, foi bem rápido. É um filme que se passa no contexto da posse, mas ele não é sobre a posse, ele é sobre a importância da luta coletiva, ele é sobre a força dos movimentos sociais. A gente acompanha isso a partir de 3 mulheres fantásticas, minhas amigas, companheiras, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, a Socorro, a Bisa e a Girailde, que estão à frente de uma cozinha solidária. O movimento tem várias cozinhas solidárias que inaugurou durante a pandemia para combater a fome e fazer o que o poder público não estava fazendo. Mas mais do que isso, para refazer os laços nos territórios, né? Porque na fila da cozinha solidária as pessoas se encontram, elas descobrem que os problemas delas não são só delas, que elas não estão sozinhas. E é superando essa racionalidade neoliberal que a força do movimento social emerge, né? E a partir das histórias da Socorro, da Bisa e da Girailde, e mergulhando nesse corre com elas ali mesmo, de preparar a comida para as caravanas que estão vindo para a posse do Lula, a gente percebe a dimensão e o poder transformador que os movimentos sociais têm e que são força motriz mesmo, de mudança, né, para a nossa sociedade, de promoção da utopia. A gente estava conversando mais cedo, né, sobre como não é sobre reivindicar algo para o futuro, né, algo que você quer para acontecer. Muitas vezes, nesse processo de luta, você já construiu um mundo diferente, né? As relações sociais que se constroem ali, elas já são mais coletivas, os vínculos que se formam sanam, às vezes, doenças e questões que a sociedade faz a gente adoecer, faz as pessoas se afastarem, terem dificuldades, e nesse coletivo tudo isso já vai se remendando, já vai se refazendo, já vai se criando de outras maneiras. Então, acho que o MTST e diversos outros movimentos sociais têm feito isso, têm possibilitado a gente cozinhar um horizonte de futuro, e Não Existe Almoço Grátis é mais sobre isso do que sobre qualquer outra coisa. A gente está muito feliz com a carreira do filme, a gente tem levado também um debate muito importante de ocupação dos espaços do cinema pelos movimentos sociais e por pessoas que normalmente não estão nesses lugares de circulação, nos festivais. Então, o MTST tem uma frente de cinema sem teto que está promovendo esse debate. Então, por MTST não está só nas telas, mas também no público. Por MTST também está fazendo cinema. Por MTST também pautar o que é política pública de cultura, porque cultura é direito. E para a gente democratizar cada vez mais esses espaços, a gente também tem que vincular muito esse debate, eu acho, sobre o que é a reivindicação das narrativas fílmicas, mas também do que é a nossa prática do modo de produção desses filmes e de como depois eles conseguem circular e formar público e promover debate público. Acho que é isso, para começar. Boa noite a todas, todos, todes. Eu sou Matias, sou diretor e produtor do filme Ouvidor, que a gente vai apresentar hoje. Também organizo festivais de cinema e, enfim, estou feliz de estar aqui compartilhando com vocês aqui, nessa mesa. Perdi minha água. Bom, primeiramente, eu admiro muito o Pedro, já é o segundo debate que a gente faz, de ter conseguido fazer um filme tão legal em pouco tempo. É sempre um desafio. O nosso projeto ele começou em 2017, que ele documenta o Ouvidor 63, que é a maior ocupação artística da América Latina. E eu conheci lá porque a gente montou uma instalação artística experimental. Foi durante um final de semana. E foi muito legal, porque no começo a gente não conhecia praticamente ninguém, a gente estava em poucas pessoas. E ao longo desse final de semana, a gente foi se aproximando dessas pessoas e elas foram abrindo espaço para a gente poder documentar e tal. E no ano seguinte, em 2018, eles organizaram uma Bienal de Artes, a segunda edição, e eles me convidaram para documentar lá. Então, durante esse processo, foram mais de 50 diárias filmando lá, foi muita coisa. Foi descobrir também um processo desse lugar, que é um prédio de 13 andares, que está abandonado, mas que hoje ele está ressignificado, é um centro cultural gratuito para a população da cidade. E, enfim, nossa posição, eu fiz o filme junto com o Cadinho, que ele está por aqui, virou ser ouvidor de histórias. A gente subia os 13 andares, subia, descia,
e ia conhecendo um pouco o que acontecia por lá. Então, Ouvidor não só é um lugar que reivindica o território, o direito à moradia, mas também a produção independente artística. Acho que é isso de momento. Obrigada, gente, pelas introduções aos filmes. E aí, bom, vou começar a viajar junto com vocês por essas obras e também pelo que a gente veio aqui dialogar, né? Territórios e direitos. E aí, acho que a primeira e a coisa mais óbvia que a gente pensa quando a gente assiste O Corpo da Terra, que vocês poderão assistir amanhã, nossa, que importante registrar esse terreiro, que importante legitimar essa existência no momento em que a gentrificação dos espaços tenta destruir, né, os lugares tradicionais. E é isso. Essa acho que seria a primeira camada que a gente olha, mas a gente também está falando, e aí essa é uma citação que eu faço sempre, a Bruno Vitor, que é diretor do filme Pirenopolinda, que vocês já viram aqui hoje mais cedo, que não estamos só fazendo filmes importantes, né? Estamos fazendo filmes que são obras de arte. E quando você me diz, né, nesse momento, que foi um filme feito para a Mostra de Arquitetura, então, antes... Caraca, gente... Cara, alguém tinha que documentar os cachorros e os festivais de cinema, gente. Tem muita história por aí. Bom, então a gente consegue ver que, obviamente, a estética ela também faz parte dessa construção e também como forma de chegar a lugares para falar desse assunto que é tão importante, né? Você poderia facilmente ter jornalisticamente retratado a história desse terreiro e a importância desse cuidado ali. E aí eu acho que eu gostaria de entender esse processo mesmo, né? Essa mescla, né? Da sua pesquisa, da escolha de escolher esse espaço como o que você falaria, né? Para ser o seu produto final. Produto é uma palavra que às vezes é difícil quando a gente está falando de cinema, mas no fim das contas é isso, né? Porque esse espaço e eu queria saber, a partir desse lugar mais criativo mesmo, e nesse lugar da sua pesquisa, de onde vem o Corpo da Terra? Por que Salvador? Por que Desdobre? Bom, gente, as perguntas são ótimas. Para não esquecer, eu estou anotando. São ótimas mesmo. Betânia, não é Bárbara. Assistindo o filme em que a senhora é protagonista, eu fiz um mergulho também no meu processo com O Corpo da Terra. Não posso dar spoiler do meu próprio filme aqui, né, gente? Por favor, assistam amanhã, recomendem. Mas eu acho que a gente tem que lembrar, tem uma coisa que a gente fala pouco, eu penso, sabe? Que é as consequências da pandemia nas nossas vidas. Eu acho que na vida de quem é militante, na vida pensando em movimento social, quem está à frente dessa desde sempre, desde que Brasil é Brasil, porque eu acho que para algumas camadas, para alguns estratos sociais, isso está batendo na porta hoje, né? Mas para alguns de nós isso é uma luta aí que já vem acontecendo desde que a gente existe. E aí, nos últimos 5 anos, como o filme relata, assim, retrata, documenta, o filme em que a senhora, me chama de senhora, posso? A senhora é uma senhora para mim, uma senhora com muito respeito, Mel. Eu fui lembrando do meu processo com o Corpo da Terra. Por quê? Porque em 2020 a gente entra, né, num governo, não, antes disso, mas a gente entra numa pandemia. Todo mundo isolado, todo mundo... E aí, eu acho que, como você também traz no filme, antes disso, a gente teve um outro golpe, que foi em 2016, aí depois teve um outro golpe, que foi a prisão do Lula da forma que foi, e aí a pandemia. Então, isso trouxe consequências muito pesadas na minha vida, assim, porque, ao mesmo tempo que, como diretora audiovisual,
eu ganhava muito destaque, eu fui premiada internacionalmente com obras em Cannes, Nova York. Nos bastidores, era o contrário, era uma deslegitimação a todo tempo. Por quê? Porque eu sou ativista. Eu não gosto muito de dizer que eu sou ativista hoje, porque eu me aposentei, aposentadoria compulsória, assim. Mas até então eu era uma ativista ferrenha, assim, que estive aí à frente do movimento de mulheres negras por uma necessidade de oportunidade, uma necessidade. Não era porque simplesmente eu acho que quando a gente se coloca no ativismo, tem uma paixão pela vida, né? Tem uma pulsão. Mas, ao mesmo tempo, tinha um processo meu de estar nesse mercado de trabalho, tentar estar, e aí comecei a ganhar um destaque no audiovisual, porque entro como ativista. Então, meu primeiro filme foi feito em 2016, chamado Mulheres Negras, Projetos de Mundo. Ele ganha um destaque e abre portas para os outros filmes que eu fiz, premiados. E aí isso aconteceu. Só que aí entramos na pandemia, aquele momento de isolamento social. E aí, se eu já vinha de um processo de adoecimento mesmo, por conta dessa dureza de levar porrada o tempo todo para estar onde eu estava, eu entro num processo de depressão. E aí, com esse processo, naquele momento eu estava casada, enfrentei aquela depressão com a minha companheira naquele momento. Porém, várias coisas, eu acho que o isolamento, eu não sei como foi para vocês aqui, público e audiência desse momento, mas para mim foi tentar entender os meus erros, inclusive, o que estava acontecendo, que ao mesmo tempo que eu era premiada, eu não tinha um destaque à altura, sabe, de ser legitimada. Então, esse conflito interno era muito forte dentro de mim. E aí eu começo num processo de entender a minha ancestralidade, que aí, por não ser uma mulher negra retinta, o Brasil não consegue me reconhecer como uma mulher negra. Por ser, sei lá, era casada com uma pessoa branca, aí é porque ela, sabe assim, então vários questionamentos da militância também para a minha existência. Assim, então, esses questionamentos Aí eu comecei a pesquisar a minha ancestralidade. Eu desenvolvi um curta-metragem, que ele está em processo para virar um longa. Mas, para um processo de cura mesmo, eu consigo chegar num terreiro em 2020, já, em maio de 2020. E aí eu fui acolhida nesse terreiro da Mãe Eleonora. E começa um processo de iniciação ali, como quem está chegando e tudo mais. Mas era uma busca antiga, estar num terreiro. Eu tive um sonho, fui morar em Salvador, lá em 2011. Eu acho que não vou contar tudo, senão vou tomar espaço aqui, não é o meu desejo. E aí, sou iniciada em janeiro de 2021, só que 6 meses depois, a minha mãe de santo falece por Covid. E aí, a gente já estava naquele caos de Brasil, né? 2021, a gente estava sobrevivendo, né? Eu tenho aqui meu bem. A gente estava sobrevivendo. E aí eu tive a oportunidade, por conta do trabalho da minha ex, hoje, de morar no México. E aí, por um convite de trabalho, eu falei que eu podia trabalhar remotamente de lá, e aí eu fui para o México. Então, quando eu fiz esse filme, eu estava assim, muito mergulhada no que era ancestralidade lá. E aí, quando eu fui convidada pela Gabriela de Matos, que é uma das curadoras, e o Paulo Tavares, para fazer o filme para a Bienal de Arquitetura de Veneza, em 2022, final de 2022, eu até conversei isso com a Luciana, assim, que é uma das curadoras do festival aqui. Eu falei para ela o quanto eu me questionei muito se eu deveria fazer o filme, porque eu não sou baiana, né? O filme ele é sobre um terreiro da Casa Branca que está em Salvador. E aí uma das pessoas entrevistada falou assim: você é mulher negra em qualquer lugar do mundo. E naquele momento eu estava morando no México e assim, o racismo que eu sofri lá muito diferente do racismo que eu sofro aqui. Então, eu estava muito mergulhada nesse olhar de expatriada, estrangeira, sabe? Que eu vivia naquele momento. E aí eu decido fazer o filme Betânia. Eu ia falar Bárbara, você acredita? Exato. Por quê? Porque
eu queria, era como se, e assim, essa história é a primeira vez que eu estou contando publicamente, gente, porque realmente essa é uma das primeiras exibições do filme assim público. Eu não tive a oportunidade de falar, e é tão importante esse momento, né, do diretor, da diretora, da cineasta, poder convocar o público a entender o seu processo e tudo mais. Eu lembro que a decisão que eu tomei, e naquele momento eu falei assim, não, eu falei para a Liane, assim, minha ex-companheira, eu não vou fazer esse filme, ele não vai pagar o meu cachê, cara, vai ser um trampo, porque a gente está morando fora, como é que vai ser? Mas veio uma luz, assim, primeiro a Liane falou, você deve fazer. E aí, num outro momento, veio uma luz que, assim, cara, eu acho que é um jeito de agradecer ao candomblé, ao processo de cura que eu vivi na minha iniciação, em 2021. Então, eu decido fazer esse filme pelo amor ao candomblé que eu tenho, amor aos orixás, e que não orixá não é, gente, festa de ter... não é os orixás dançando é uma parte do candomblé. A parte profunda é o trabalho da comunidade, é o trabalho histórico, é o trabalho ali de sol a sol, para manter um espaço que não tem nenhum tipo de legitimidade. E aí, o terreiro da Casa Branca, há 40 anos, foi tombado pelo IPHAN, exatamente ali no momento da ditadura, né, ali no final da ditadura, pensando o que... E é o primeiro monumento negro tombado pelo IPHAN. Então, assim, adentrar esse espaço, fazer esse filme, para mim, significa... Muitas vezes me questionaram lá em 2016, eu continuo sendo questionada, mas qual foi a sua devolutiva para a comunidade? E aí, gente, quando a gente está falando de quem está do outro lado da luta, a devolutiva é estar junto. Eu não fiz nada sem autorização. Nenhum movimento ali do que a gente filmaria, do que a gente perguntaria, antes do filme ser finalizado, a gente sentou com a Mãe de Santo e com algumas pessoas para elas assistirem e dizerem, tá ok? Tá ok. E aí isso não foi um super método criado por mim não, isso faz parte de quem está do outro lado da história. Eu acho que às vezes existe uma confusão assim de quem tem o privilégio da ideologia da branquitude de achar que quem está do outro lado, que sempre foi objeto de estudo, vai reproduzir o tempo todo esses métodos de extrativismo, sabe? Então, não é o meu caso. O meu caso é de quem está do outro lado. Foi um filme feito em parceria com elas. E, assim, eu só estou aqui porque elas me autorizaram, sabe? Assim, então... Eu espero que vocês gostem, assistam, falem dele depois, porque é um filme assim realmente para dialogar principalmente com as questões contemporâneas de ancestralidade, mas também da gente se apropriar de direitos básicos, que é o direito à terra, né? Isso é um debate que a gente não consegue fazer. E aí eu acho que, para finalizar, eu só pude fazer porque... Não só pude fazer, mas vivendo no México, os processos lá identitários são muito diferentes dos nossos. E aí eu exibi o filme lá, numa periferia, em Iztapalapa, chama esse território da Cidade do México. E aí teve uma pessoa que falou, assim, aqui as nossas questões são outras, principalmente porque essa conexão com a terra ela está dada de uma outra maneira, que eu acho que é um debate que a gente precisa fazer em todas as instâncias, nas cidades, nos territórios rurais, nos litorâneos. A gente não consegue, porque quando a gente fala de especulação imobiliária, para mim, é a gente apagar memórias. A gente vive isso agora intensamente em todos os lugares. São Paulo está virando uma coisa assim que eu falo, meu Deus, onde vai parar? Sabe? Falta de luz é pouco, né? Acho que para começar isso. Nossa, muito obrigada, Dai. Quero só apontar uma coisa muito importante de sua fala. Dai Rodrigues, vocês anotem esse nome, porque, já que a gente está vendo uma mulher preta preparando um longa-metragem, é importante que a gente se lembre que dá para contar nas mãos, né, nos dedos de uma mão, quantas mulheres negras já tiveram filmes de longa-metragem distribuídos comercialmente no Brasil.
e não existe sequer porcentagem da Ancine dessas mulheres. Então, é muito importante que a gente se lembre que o cinema, ele em teoria, não é para todo mundo. Na prática, a gente vai fazer cinema. Então, axé, espero ver esse longa-metragem muito em breve. Ainda falando de cidade, de arquitetura, aí eu vou dar um saltinho e ele para o Ouvidor, que é o filme que a gente vai assistir aqui depois desse debate. Matias, queria que você contasse um pouco mais também sobre um processo que acho que, diferente de um processo de retratar, registrar algo que está ali e que, claro, tem uma vivência, ali existia uma urgência, né? A gente vai começar... Mini spoiler, gente, eu vou falar da primeira cena, prometo que é só dessa. Então, a gente já começa com a porta sendo arregaçada. E ter uma câmera ali naquele momento, ao mesmo tempo, né, pensando que são artistas, né, é uma ocupação artística, então já existe também esse cuidado. Vocês estão vendo, né, que eu sou meio preocupada com questões estéticas, para além da gente ficar aqui falando do lugar da militância, que eu acho que os filmes já entregam bastante, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, né? Porque você, né, e como você se integra àquele coletivo, àquela coletividade, e cria uma obra que dialogue também com o fato de que estamos ali, entre artistas, estamos ali, né? Eu me sinto muito dentro, né, ao assistir, porque a gente está, de fato, dentro da casa que essas pessoas constroem para si, né, durante vários anos, e que é isso, né? Para além de luta, é também esse lugar de uma construção, como você falou, de uma utopia, de um outro mundo possível, que talvez seja, inclusive, uma fonte para que a gente assista e pense em outros mundos possíveis, assim, né? Então, de que forma que você se integrou àquele espaço, àquela coletividade, para que transparecesse no filme esse lugar mais criativo, mais leve também da luta, né? Que existe também um lugar de afeto e de outras nuances, porque é isso, né? Senão a gente, assim, já é difícil viver a luta, porque a gente sabe que é difícil, mas se não tivesse esses lugares de afeto, de cuidado, de carinho, seria completamente impossível, apesar também do filme não se retirar de mostrar os lugares de conflito. Conflito não quer dizer que não haja o afeto ou uma possibilidade de construção coletiva, né? O conflito ele serve para construção das coisas, mas é isso. Eu queria saber como que você se integrou a essa galera na construção do filme e, inclusive, da montagem também. Sim. Que imagino que tem muito material que a gente não viu. 160 horas gravadas para 74 minutos de filme. Bom, tem diversos processos. Primeiro, o de pré-produção e desenvolvimento, que não existiu, né? Que a gente foi convidado para filmar a Bienal, e durante esse processo que a gente foi conhecendo todo mundo lá, a gente sentiu que, para poder estar filmando lá, também a gente teria que estar retribuindo de certa forma, né? Então, a gente filmou o videoclipe para todas as bandas da ocupação, que depois a gente usou de trilha sonora do filme. A gente filmou todos os eventos para eles, a gente, enfim, foi colaborando, e pouco a pouco a gente foi ganhando a confiança deles, porque certamente é uma luta que eles estão lá há muito tempo e eu apareci lá um pouco do nada, né? Então, durante esse processo foi muito importante primeiro entender que a ideia do que a gente queria fazer de documentário, que já não foi muito desenvolvido antes, né? A gente caiu para filmar essa Bienal. A Bienal era uma coisa muito específica lá dentro. Era um evento que estava acontecendo, a gente estava acompanhando esse processo criativo de 6 meses, até eles abrirem o prédio para exibição. E a gente começou a perceber que lá é uma micro-sociedade, que tinha muitas coisas acontecendo, inclusive pessoas que não eram muito afins da Bienal e tal. Então, a gente começou a sentir essa importância de, não, espera aí, a gente não está fazendo um filme só sobre a Bienal. Vamos ouvir o que as pessoas têm para fazer. Então, a gente ia de bicicleta, com uma câmera, ficava subindo os 13 andares do prédio, conversando, almoçando. E aí, quando aparecia uma história, a gente dava rec, tinha entrevistas de 2, 3 horas, e aí que a gente chegou a 160 horas de material.
E foi muito bom porque eu acho que a gente aprendeu muito a baixar a bola e entender qual que é a história que eles queriam contar, né? Claro que a gente tinha a nossa parte da direção, a nossa parte do, enfim, do nosso recorte da história, mas a gente se aliou com o pessoal local para ser nossos produtores. Teve todo o processo de montagem que durou 1 ano praticamente. A gente mostrou o corte para 30, 40 pessoas, pelo menos. A gente mostrou para lideranças de movimentos sociais, como Carmen Silva, GG, que foi um cara que ocupou o mesmo prédio há muito tempo atrás. Porque esse prédio é um prédio que é do estado de São Paulo, ele está abandonado há mais de 40 anos, e ele era a antiga Secretaria de Cultura do Estado. Então está totalmente vazio, e esse coletivo de 120 artistas, eles ocupam e ressignificam esse espaço, né? Então a gente entra lá para filmar esses artistas, né? E cada um que entra lá tem que apresentar um projeto que depois será apresentado para a sociedade de forma gratuita. Então é uma contribuição que eles fazem por ocupar um prédio que está ocioso, né? Então, todo esse processo de produção, depois de montagem, a gente conseguiu o termo de uso de imagem das 120 pessoas, a gente entender que existem muitos tipos de movimentos sociais, ou inclusive ocupações que não fazem parte de movimentos sociais, como o próprio ouvidor. Eu acho que foi um processo muito de poder ouvir, aprender, respeitar, e entender que, enfim, existe todo um cuidado quando você está falando de um movimento que, no meu caso, eu não fazia parte, eu não faço parte, mas que eu queria, de alguma forma, poder contribuir. Depois, como isso aconteceu em 2018, a gente entrou com a Bienal, só que aí a gente tem a eleição do Bolsonaro, a gente tem vários eventos, caiu uma ocupação de 22 andares lá no centro de São Paulo, e, enfim, com isso tentam fechar um monte de ocupações ao redor. Então, os próprios moradores da Ouvidor, eles percebem que eles têm que se juntar com movimentos sociais, como MTST e diversos movimentos, para poder se fortalecer, poder se defender e resistir. E a gente está com a câmera lá acompanhando esses momentos. Então, o documentário ele tem um pouco esse olhar de vamos dar rec, vamos entender o que vai acontecer, vamos descobrir junto com os personagens qual que é a história que a gente quer contar. Então, acho que foi um processo bem longo, assim, acho que foram 6 anos, mais ou menos, de processo. E a montagem, acho que foi a parte mais difícil, assim, de a gente conseguir contar uma história, conseguir respeitar os movimentos de moradia, conseguir mostrar também uma ocupação que não faz parte de movimentos de moradia, mas luta pelo território da produção cultural. Eu acho que aí estava um pouco esse desafio. E o mais legal é que, desde que a gente estreou o filme, a gente vem mostrando em diferentes lugares. E, enfim, a melhor parte é poder trazer os personagens, os moradores atuais. Agora eles fazem 10 anos que estão na ocupação. Eles estão num momento de grande ameaça de reintegração de posse. Então, a gente está apresentando o filme para a juíza também, usando como uma ferramenta de poder comprovar todo o trabalho que eles fazem para a sociedade. Enfim, agora o filme está sendo mostrado trechos lá na Escócia, semana que vem, que um professor está levando 3 moradores da ocupação para comprovar todo esse trabalho que está sendo feito. Então, a gente entra também como um registro, um documento desse lugar, né, que a gente registrou entre 2018 e 2019, e que ele está em constante transformação. Então, enfim, acho que está um pouco aí qual que foi o processo de construção. Acho que foi um processo coletivo mesmo, de certa forma. Matias, obrigada. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. O Não Existe Almoço Grátis passou aqui na quinta-feira, acho que alguns de vocês estavam aqui. Fala especificamente sobre um grupo de pessoas que tem atuação no Distrito Federal. No entanto, o MTST é um movimento amplo, né, que está, imagino que em todos os estados do Brasil, ou na maior parte deles, e que tem uma organização já muito firme, assim, né? E eu acho que grande parte, assim, do que a gente sente ao assistir o Não Existe Almoço Grátis realmente um encantamento pela maneira como essas mulheres, principalmente, elas se organizam
E a gente vê um momento específico, mas a gente sabe que essa luta delas, ela é constante, ela é muito antiga. E acho que também vocês conseguem, né, trazer para além do trabalho do MTST as trajetórias pessoais dessas personagens a partir de um lugar de muito respeito, muito afeto mesmo, que dá para também sentir essa construção coletiva. E imagino também que tenha muita reverberação no que vem depois, assim, na vida dessas mulheres, tanto a partir da circulação do filme, quanto porque a vida acontece, né? Aí a minha curiosidade, acho que eu queria que você trouxesse, assim, é isso, pensando em uma atuação conjunta com o MTST, né? Como esse filme ele pode ser uma catapulta mesmo para começar certos diálogos que são importantes e que talvez não existam com a frequência que deveriam, né? Sobre vulnerabilidade alimentar que as pessoas vivem, sobre novas maneiras realmente também, assim como o Ouvidor traz, assim, de construção de coletividades. E, se possível, assim, falar também um pouco, que acho que é importante, sobre as nossas personagens incríveis, que são, assim, o ponto alto realmente do Não Existe Almoço Grátis. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre de que forma Não Existe Almoço Grátis, a partir desse olhar para essas personagens e para esse território, consegue dialogar também com essa atuação mais global do MTST. Então, acho que começando do final, né, o filme passou na quinta, mas está disponível no SP Cine Online, assistam quem não viu. Acho que contar brevemente da minha relação com elas, um pouco de quem elas são, para fazer esse link geral com o movimento. O MTST é um movimento social nacional, como a Betânia disse, e o processo de formação do movimento ele vai crescendo com o número de pessoas que se somam às ocupações, mas também apoiadores que chegam para se juntar nas brigadas, né? E aí é uma porta de entrada mesmo para o movimento, para aqueles que querem se somar nessa luta, né? Porque é uma luta mesmo muito coletiva. E esse processo ele é um pouco parecido com a dinâmica do filme, né? Porque enquanto você vai conhecendo as pessoas do movimento, você está já no corre do movimento, né? Você está tendo que achar o lugar que vai fazer a ocupação, ou vai fazer a cozinha. Então, o filme ele promove um pouco essa imersão. Eu sinto que muita gente que não conhece o movimento, quando assiste o movimento, fica com uma sensação um pouco como se estivesse nesse processo quase brigadista, de participar um pouco ali, porque é a concretude do povo brasileiro, que está ali no corre, né? Que é diverso. Então, tem Jurailde, que é evangélica, Bisa, que votou no Bolsonaro, Socorro, que é uma mãezona que, perdeu a família cedo, né? Teve que se virar sozinha e depois reconstituiu a família dela em Brasília. Então, elas têm trajetórias também com muitas similaridades, porque é um padrão, né, na nossa sociedade, essas estruturas muito violentas, tanto em geral em relação à migração, todas as pessoas que formaram Brasília, mas, sobretudo, no caso delas, são 3 mulheres negras, as 3 são migrantes. Jurailde trabalhava com agricultura no interior do Paraná, começa com uma relação com a terra super difícil, de trabalho forçado mesmo, para hoje ser a coordenadora da horta e está pautando a agricultura e a agroecologia popular, numa perspectiva de formação ali das bases. É uma puta liderança nesse tema socioambiental, da perspectiva de quem está sofrendo na pele as consequências da injustiça climática e do racismo ambiental. A Bisa se tornou pesquisadora popular da Fiocruz e vem de uma trajetória também de migração e de mãe solo e trabalhadora doméstica, que achava que tudo era culpa dela, né? Tem uma cena no filme em que ela fala muito sobre isso e aí ela conta como no movimento social ela entendeu que esses problemas eram coletivos e, portanto, a solução para eles era coletiva. E aí, depois de conseguir a casa dela, ela decide ficar no movimento para ajudar mais gente a fazer esse processo de transformação, né? E a Socorro hoje é vice-presidente do PSOL no DF, né? Uma mulher que veio do Piauí, reconstruiu sua família, foda pra caralho, assim. Então, elas são 3 mulheres incríveis, mas aí que tá, essa não é a singularidade delas, né? Nessa experiência quase que condescendente de muita gente. Nossa, que trajetórias, né? Que mulher... Cara, é a força do movimento social e da luta coletiva que transforma a vida das pessoas, né? Existem vários processos parecidos, com 1000 singularidades, mas isso acontece em diversos estados do Brasil. Ao ponto de, às vezes, passa o filme A Gente Não Tá e Nem Tá Elas, vai a galera do movimento local. Esses dias mesmo em Londrina,
foi a liderança da Cozinha Solidária do MTST lá de Londrina apresentar a sessão. Ela nunca tinha visto o filme, ela apresentou o movimento, viu a sessão, fez o debate. O filme é dessas pessoas, porque esse processo ele é muito coletivo. E esse era um desafio que a gente queria até transparecer essa costura do micro e do macro, do individual com o estrutural, na própria estrutura do filme, né? Então a gente pensou muito nessa estética de intercalar as narrativas da posse, do corre do movimento, do que está acontecendo ali que nos envolve, enfim, a gente está movido ali por aquela função que elas têm que fazer de cozinhar um monte de comida para um monte de gente que está chegando num contexto super tenso e intercalar isso com a vida delas de alguma maneira para entender, de fato, como que essas coisas se costuram na vida das pessoas, né? No caso do MTST nacional, está em quase todos os estados, as cozinhas solidárias hoje são mais de 50, é um projeto que está crescendo muito, o movimento tem muita força, está conseguindo ter força eleitoralmente também, elegendo pessoas, ocupando cada vez mais espaços. E no caso do cinema, tem outros processos. Para além do Não Existe Almoço Grátis, o pessoal de Pernambuco fez um curta numa ocupação, chama Quarto de Desejo, na ocupação Carolina Maria de Jesus. E eles fizeram esse curta com a galera da ocupação lá, vai começar a circular agora nos festivais. A gente lançou a iniciativa do Cinema Sem Teto, que além de querer estimular, né, essa produção audiovisual nas próprias ocupações, nos territórios que o MTST articula, está pautando essa questão da democratização do cinema, né? A gente não quer fazer filme para circular em festivais que pessoas muito parecidas como eu estão ali assistindo, né? Esses filmes têm que chegar para outras pessoas, para regiões que eles não estão chegando. Essas pessoas têm que chegar nos festivais. Então, o Cinema Sem Teto tem pautado isso. A gente conseguiu, com uma vaquinha, processo de arrecadação coletiva mesmo, liderado lá pelos companheiros de Pernambuco, uma vaquinha para comprar equipamento de projeção ao ar livre. Então, agora tem um inflável, um projetor de alta qualidade, para fazer projeção nos territórios periféricos, começando lá por Pernambuco, mas a ideia é nacionalizar isso. E esse debate do cinema em si, né? Então, quando a gente fez o filme, montou o filme, e estava fazendo todo esse processo de decisões estéticas e artísticas e narrativas, uma grande preocupação era que esse filme fosse um filme que pudesse ser assistido nas ocupações do movimento e que todo mundo pudesse acessar, e pessoas que têm relação com o cinema diferente, gente que às vezes pela primeira vez está indo no cinema quando vai ver nosso filme, a galera do movimento, a gente nunca colou no cinema antes. No caso do Cine Brasília, por exemplo, para a galera de Sol Nascente, que é onde a gente filmou o filme, para ir para lá, não tem busão, tipo, nos horários que as sessões acontecem, né? A Brasília é uma cidade extremamente segregada, apartada, racista e classista, e eu acho que quando a gente chega com o filme, chega com essas demandas de levar busão da galera para ir pro cinema, né? E trazer esses tensionamentos para o espaço mesmo do cinema, o filme tem crescido de um jeito independente da gente, assim, né? Então, hoje, o movimento já se apropriou totalmente, quer dizer, está apropriado desde o início, né? Mas essas sessões estão acontecendo sem a presença da galera que estava no filme, lá do DF, e nossa, dos diretores, enfim, em lugares que o MTST está. E está sendo um estímulo também para as próprias cozinheiras, né? Nesse lance de reconhecimento de imagem, de transformação das vidas, para além das coisas que acontecem na vida de cada uma delas, né? Eu acho que o processo de se ver na tela, e não só para elas, mas para as outras companheiras e companheiros que estão em lugares parecidos do movimento, tem sido muito transformador. Assim, no começo elas tinham muita vergonha de falar com a câmera, de falar em debate. Pô, hoje em dia elas colam nos debates e de chava lá e vão se apropriando desse espaço que às vezes é super hostil, né? Às vezes não, quase sempre. Então, acho que é legal ver esse processo de movimentação do filme para além do tema dele em si, né? E de como ele se torna uma ferramenta mesmo de questionamento e disruptividade em alguns aspectos, assim. Massa. Eu queria dizer que vocês estão fazendo isso com muito sucesso. Lá em Curitiba, eu lembro que chegou um busão, encheu a sala. Acho que foi o filme mais procurado, mais disputado ingresso. Até tinha te pedido ingresso, porque acabou super cedo. Fez na Ecofalante também, então realmente está indo bem nesse sentido. E, bom, eu deixei Mel por último porque estamos com um filme bem fresco, né, na cabeça agora. Antes de perguntar, de fato, que desejo perguntar, quero fazer uma provocação que começou lá no Cine Brasília. Eu quero saber se você finalmente já se chama de artista, agora que você é uma atriz premiada, agora que você ouve várias pessoas falando que os cartazes que você faz são artísticos. E aí, Mel, você é artista? Essa é a primeira pergunta. Você me faz pergunta, você me obriga a dar a resposta, aí cuidado.
Não vou falar como eu falava antigamente, porque minha diretora já me pediu. Eu falei assim, Mel, por favor, não fala dessa forma. Eu vou falar da forma mais... menos do que eu falava. Eu digo eu, não vocês, né? Ou vocês, não sei. Dizem que eu sou atriz, dizem que eu sou. Mas eu verdadeiramente, eu nunca fiz curso para atriz, entende? Eu nunca fiz curso. Dizem que eu sou e me dão as coisas para fazer. Mel, vai ser assim, assim, assim. Aí corta 10 vezes, corta 8 vezes, corta 5. Na hora que ficar bom, tá bom. Eu disse, pronto, olha aí. Você fez. Então, eu preciso realmente fazer igual, vão dizer, como uma outra diretora de um outro filme, de outra produção que me convidou. Ela falou assim, Mel, você precisa de fazer o curso para que você tenha ele respaldado. Né? Eu falei bem assim, é verdade, eu sei, mas eu fui pega de surpresa, tipo assim, vocês vem fala, vamos fazer um curta-metragem, um documentário. Eu levei um susto, porque eu nunca me envolvi com isso. Senão você faz perfeitamente, a gente só vai te dar o papel que você vai falar, isso, aquilo, outro, tal, tal. Então, tá, vamos, faz. Aí foi. Aí depois veio o outro, um rapaz, disse assim, olha, eu gostei do documentário. Vamos fazer um curta-metragem? Aí a outra falou bem assim, olha, eu ajudo. Eu falei assim, então tá. Você aceita, Mel? Falou bem assim, bom, faz. Eu estou falando, eu não sou atriz, não. Vocês vão dizer o que eu tenho que fazer, o que tiver errado, vocês, né? Sabe o que vão fazer aí? E aí eu fui, aí gostaram. Aí falou assim, nossa, mas não dá para ficar no curta-metragem, tem que ser um longa-metragem. Aí eu disse, gente, assim, tá, tudo bem. Aí fizeram um longa-metragem que durou 3 anos e alguma coisa, mais ou menos, né? E foi assim, foi muita cena, foi muito corta, eu fui fazendo e acabei, parece que virei atriz. Gente, isso foi uma brincadeira realmente que começou no Cine Brasília, é um movimento que eu estou fazendo, então lembrem sempre que vocês encontrarem Mel por aí, que ela é artista, que ela é atriz. Mas eu gostei mais da resposta de hoje, meses depois, que ótimo. Mel, acho que o Toda Noite Estarei Lá, ele talvez seja a síntese do que essa mesa traz, né? Que é esse questionamento sobre o nosso direito a existir, nosso direito à cidade, nosso direito a ocupar espaços. E, diferente das outras pessoas aqui da mesa, que estão nesse lugar da direção, a gente está falando com você que é personagem e que é o fogo que acendeu para que Tati... Ai, meu Deus. Desculpa, eu esqueci o nome da outra... da Suelen. Pudessem pensar, né? Queremos fazer esse filme sobre essa pessoa, né? A gente chama de personagem por se tratar de um filme, mas a gente está falando da sua vida, né? Da sua existência. E aí, eu queria saber... talvez seja até uma inquietação, depois de tanto tempo que, né, já vi Toda Noite Estarei Lá, quando era um projeto, depois assisto o filme no início da trajetória, e agora te reencontro aqui. Queria saber de que forma esse filme te ajuda a seguir no seu propósito, né, no que você chama mesmo de missão, de ensinar amor a essas pessoas. E queria saber se, de alguma forma, também está te dando força para seguir nessa sua luta mesmo, para conseguir estar nessa igreja que você deseja estar e conseguir comungar da sua fé da maneira como você deseja. Como que é isso? Como que o filme te apoia nesse sentido? E aí eu vou ter que usar essa palavra também de reivindicar o seu espaço. Você se sente mais acompanhada? Você se sente mais segura de alguma forma? Ou a luta continua como sempre foi, como aquela que a gente vê ali na tela? Eu devo dizer que esse meu ativismo, que é um ativismo, né, ele se resume no que você traz para a gente aqui, no que você traz, na história de cada um que aqui traz, né? Se resume nisso.
Se eu falar para você que para mim já está bom, que eu já estou satisfeita, eu vou ter que deixar de existir. Porque eu vou ter que lutar pela sua história e bater palma para você, para você, para você, para você, para você, para você. Eu vou bater palma para todos aqueles que enfrentam, para todos aqueles que lutam. E vou bater palma para Ulisses Guimarães. Afinal de contas, todos nós que estamos aqui, lutando por cada um, eles precisam encontrar, nós todos precisamos encontrar força na Constituição. Compreende? Então, a minha luta em prol do meu direito individual a estar na presença de Deus, eu quebro automaticamente o que a sociedade, induzida pela igreja, me joga contra mim. Dizendo que pessoas LGBTQIAPN+, elas não querem saber de Deus, elas querem bagunça. Não, nós não somos bagunça, definitivamente não. Definitivamente não somos bagunça. Somos seres existentes, não filhos de chocadeira. Nós não somos filhos de chocadeira. Nós temos uma mãe cis, hétero, um pai cis, hétero. Uai, então, o que seria dessas crianças nos orfanatos abandonados? Quem os abandonou? Não foram os héteros que os abandonaram? O quanto que existe sofrendo, esperando por um colo. Por outro lado, vem eu, porque eu sou uma mulher trans, alguns dizem travestis, então eu sou uma trans travestis, no olhar de muitos, ou LGBT, e não vou adotá-los. E aí, vou deixá-los ali abandonados, à míngua, sem afeto, sem carinho? Ele ou ela, essa criança que eu adotaria, né, no caso, não iria ser uma pessoa homossexual por eu ser uma mulher trans, ou por uma pessoa LGBT ser LGBT. Não. Assim como o nosso amado senador Contarato, Fabiano Contarato, ele não adotou aquelas crianças. Não é porque ele é gay, é homossexual, que os filhos que ele adotou serão. Nunca, jamais. Isso é uma coisa individual de cada ser humano, porque os pais que têm filhos LGBT, eles não deram esse exemplo para que essas crianças viessem a ser no futuro. Não, não deram esse exemplo. Mas se vieram a ser, é porque cada um vão trilhar o seu caminho. Assim também digo sobre as questões indígenas. Olha, onde estão os tupiniquins? Onde estão os caiçaras? Entende? Onde estão as tribos indígenas? E os tupinambás? Foram expulsos das suas terras? Quem foi que os expulsou? O poder. Quem expulsou das suas terras? A ganância. E por quê? O dinheiro. E o pecado está em quem? No LGBT? Não é verdade? E aí digo a raça negra. Aí pega na África os povos, né, com as suas matrizes africanas, trazem para cá, tiram eles das suas terras, que papai era negro, mamãe portuguesa, filha de portuguesa. Aí, por ganância, invade Ilhabela, invade São Paulo, invade Rio Grande do Sul, todos os estados, leva o povo africano para lá e os transforma de escravos à base da arma e do poder e da sua ganância e do seu eu sou e da sua arrogância e bota Deus na frente. Que Deus é esse? É mentira. É mentira. Porque Deus nunca fez e jamais fará acepção de pessoas. Usaram eles para poder enriquecer e os tornaram escravo porque tinha poder. E o poder é o que nos mata.
E olhando para as questões indígenas, quem era dono da terra? Quem é dono da terra? É o branco? Que mentira! Que é isso, gente? Descoberto? Não, o Brasil não foi descoberto coisíssima nenhuma. É uma mentira, gente. Os índios já estavam aqui fazendo moradia, nós invadimos a terra deles e expulsamos eles da terra deles. E transformarmos ele em nada seria a mesma coisa que sermos analfabetos, porque o que estudamos então não valeu nada. Transformamos eles no exilados, os índios. E sobre a moradia, como que eu posso dizer para você que eu sou feliz e quero segurança e quero paz e não quero ser assaltada e não quero ser morta, sequestrada, porque vão me sequestrar, vão invadir minhas casas, vão querer se apropriar das nossas... Espera aí, quando a sociedade da direita, me desculpem quem é da direita, vai ajudar os partidos de esquerda a entender que nós, da esquerda, ou os olhos do cinema, levam a sociedade a ter uma visão de igualdade humana, esquecer o ter e chamar para a inclusão o ser, porque a criminalidade está grande e desenfreada. Mas é por quê? Porque a desigualdade social é imensa e querem, cada vez com um saco furado, como diz a Bíblia, encher do poder, do dinheiro, da ganância, do ouro, da prata, com um saco furado que não tem fim. E aí, o pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico, mas o pobre até o que tenha tirado o direito à moradia. O LGBT, eles querem falar de que não pode homem com homem, mulher com mulher. Gente, mas peraí, é pecado? Tá, tudo bem, se vamos olhar ao pé da letra, segundo a Bíblia, é pecado. Fato. Mas também é pecado, espero que muitos possam entender o que eu vou falar, o divórcio. Porque se acredita na Bíblia que está escrito que os homossexuais vão para o inferno, mas também está escrito: eu, o Senhor Jesus, proíbo o divórcio. Está escrito, é proibido o divórcio. E depois no Velho Testamento, fugindo do Novo, diz: eu constituí o casamento homem e mulher que seja eterno. Quem se separar vai ter que viver só a vida toda, ou volte para o seu primeiro amor. Isso está escrito e tem base bíblica, todos têm o Google. Agora eu quero dizer, como pode uma sociedade se inflamar contra as pessoas LGBT, contra as pessoas negras, contra os índios, desamparar os desabrigados sem teto, se inflamam, se autovalorizam como poderosos, levanta seu nariz se sentindo ricos, poderosos, porque anda numa limusine, porque anda num carro conversível, porque mora em palacetes, porque mora em mansões, e dizer que são melhores, mas o tiro não para no Brasil, e nem fora do Brasil, está matando o tempo todo. Mas por que está essa violência toda? Porque o poder público não sabe dividir, o poder público não sabe olhar qual é a sua luta, olhar qual é a sua luta, sua luta, sua luta, sua luta. E damos graças a Deus que existem pessoas que se dispõem a criar filmes, documentários, longas e curta-metragens, livros, literaturas, né? Poesias, poemas, para levar para a população um pouquinho, porque muitos não querem ouvir a dor do outro. Então, eu, na minha humilde forma de pensar, eu penso que o pastor dessa igreja a qual eu estou lutando,
ele se esquece de que Cristo, ele morreu de braços abertos, abraçando a todos, não foi odiando, ele morreu por todos. Quanto à matriz evangélica, ou a matriz africana, a evangélica vai viver até quando lutando contra a matriz africana? E o católico, que vive guerreando contra também a matriz africana? Mas o católico se esquece de que a igreja evangélica, a protestante, ela luta contra a católica. Quem não quiser aceitar, tudo bem, mas que é a verdade, essa ninguém pode fugir. A igreja evangélica protestante, ela fala, os católicos vão para o inferno porque adoram a imagem. E aí, eis a questão, eu vou continuar no protesto? Vou, porque estamos todos no mesmo saco, o saco do pecado. Todos aqui nascem e são pecadores, todos nós queremos direitos. Se eu estou em pecado ou não, eu sou esta vida aqui que nasceu, e como todos que estão aqui, todos têm que lutar pelas suas vidas, todos têm que dar exemplo para as crianças, e bons exemplos, porque o jovem que é jovem hoje, a criança que é criança hoje, elas vão olhar para nós e vão dizer, mas o que você está fazendo para dar exemplo para nós? Entendeu? Então eu vou continuar para que todos possam entender que a Constituição, ela tem que valer, é isso, eu vou continuar não porque eles são melhores do que ninguém, nem porque eu amo de paixão aquele local, não, é porque o que é justo é o direito constitucional, é isso. Gente, nos passamos por aqui. Mas convido vocês realmente a conversar com essas pessoas que estão aqui para trocar com vocês. A gente vai estar... Raquel, já estou fazendo propaganda de vocês. Estaremos aqui no festival daqui a 5 minutinhos. Talvez eu tenha atrasado, inclusive, a exibição do Ouvidor. Mas a gente vai ter ainda essa sessão logo menos. Mas é isso, Matias, Pedro, Mel, Dai, muito grata pelas trocas que a gente teve aqui hoje. Muito obrigada à equipe de Citronella, toda a equipe que está fazendo isso aqui acontecer. E é isso, gente. Vamos seguir falando sobre cinema, elaborando sobre cinema e vendo muitos filmes. E viva o cinema nacional. Viva a gente que está fazendo o cinema nacional. Assistam no cinema, gente. Vai pro cinema. Real, faz muita diferença. Boa noite e nos vemos aí.